Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão aqui esta noite e que a bênção de Deus repouse sobre as nossas vidas, como também a todos os nossos irmãos que nos escutam através da Kairos FM, também do YouTube e do Facebook. Convido para que você abra sua Bíblia no livro de Josué. O livro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Pediu Samuel para que coloque o nosso banner do Retiro para Casais, se possível, para que os irmãos, porventura alguém não tenha ainda conhecimento, passe a ter. Irmãos, nós só temos 7 vagas para o Retiro de Casais. Se você ainda não se inscreveu, procure-nos essa noite para se inscrever, né? Serão ali momentos onde iremos desfrutar da presença de Deus e também um momento onde você vai compartilhar com o seu cônjuge. Retiro de Casais vai acontecer dos dias 21 a 23 de novembro desse ano. O local é ali na Serra de Martins. Serra de Martins, que é ali no Rio Grande do Norte. Samuel, não sei se ele vai conseguir localizar. Está tentando ali localizar. Irmãos, sobre mais detalhes, os irmãos acionam o Ministério da Família para que tenha mais informações sobre valores, parcelamentos, para que nós não venhamos onerar aqui o tempo, tá bom? Mas corra, porque nós só temos 7 vagas, são 40 vagas, já temos 33 preenchidas. Localizou o texto? Livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. A epígrafe do texto diz: Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto, irmãos, trata-se de um texto áureo para o Ministério da Família. Desde quando eu comecei a frequentar os cultos da família, ouvi muitas mensagens e muitas leituras oficiais nesse texto. Por que esse texto ele acaba sendo tão impactante para nós? Para nós como família, para nós como líderes, quer seja da nossa própria casa, no nosso trabalho, na sociedade. Esse texto ele vai trazer uma profundidade em todos os aspectos da nossa vida cristã. E eu queria essa noite contar com a paciência dos irmãos para que venhamos nos deter nesses 2 versículos. Primeiro, nós temos que observar, irmãos, de quem nós estamos falando aqui quando lemos esse texto. Estamos falando do sucessor de nada mais, nada menos de Moisés, o maior legislador que Israel já viu. Aquele homem que conversou face a face com Deus. Josué foi sucessor de Moisés. Foi um fiel discípulo. Ele, juntamente com seu amigo
Calebe, os quais daquela geração foram os únicos que entraram em Canaã. Havia um motivo que Josué se tornou sucessor de Moisés. Sendo seu fiel escudeiro, além disso, sempre foi muito obediente àquilo que a lei dizia. E a obediência de Josué levou a ele ser o sucessor do seu mestre Moisés. Josué, ele encara a sua primeira missão à frente do povo, no lugar de Moisés, quando Moisés já era morto. E veja que quem puxa a camisa de Josué e o traz para a realidade foi o próprio Senhor. Quando se direciona a Josué e diz assim: o meu servo Moisés está morto. Você seja forte e corajoso, porque é você que vai levar esse povo a atravessar o rio Jordão e chegar à terra a qual prometi a Abraão, Isaque e Jacó. O próprio Deus alerta Josué sobre o peso da sua responsabilidade que ele teria à frente do povo de Israel. E Josué começa a se destacar como um grande legislador também, e além de ser um legislador à frente do povo, também um grande guerreiro, vencendo inúmeras batalhas. E chegando ao capítulo 23, que antecede o 24, o versículo inicial diz: e sucedeu que, muitos dias depois, que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor. Ou seja, Josué tinha destruído, através da mão do Senhor, todos os inimigos de Israel. E agora Israel gozava de um descanso e de um repouso dos seus inimigos ao redor. E quando Josué está diante do povo, já avançado em dias, como a própria Bíblia usa essa expressão, já velho, sendo ele já velho, acumula muitas experiências, muita sabedoria. E ali ele manda para que o povo se sente, o escute. E ali ele chama o chefe de cada tribo, totalizando 12, os anciões, os sacerdotes, e chama e reúne para que estejam diante dele. E ali ele começa a relembrar os feitos que o Senhor havia feito a Israel. O salmista Davi, quando escreve o Salmo 103, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Porque, irmãos, há essa alerta, e há sempre no Antigo Testamento essa lembrança, sempre trazer à memória do povo aquilo que Deus fez em prol deles. Porque nós temos uma facilidade muito grande de esquecer aquilo que Deus faz e fez por nós. Talvez essa noite você não tenha dimensão, e talvez você nem lembre daquilo que Deus fez na sua vida. Mas faça aí uma retrospectiva do quanto Deus foi bom para você e para a sua casa. Então foi o que Josué trouxe o povo diante dele e disse: olha, lembrem-se daquilo que Deus fez por você, fez por vocês, tirando-os da escravidão e da mão de Faraó, fazendo peregrinar durante 40 anos em meio ao deserto, sustentados, protegidos, guiados à noite por uma nuvem, por uma coluna de fogo, durante o dia por uma nuvem que os seguiam, onde as suas roupas não envelheciam, as suas sandálias também não envelheciam.
onde Deus fez brotar água da rocha, onde Deus fez surgir codornizes do norte para alimentar o povo. Esse era o Deus de Israel, e essas eram as lembranças que Josué trazia ao povo. Porque nós temos essa facilidade de esquecer o que Deus fez por nós. Quem era você lá no tempo do Egito, com a roupa velha rasgada, cheio de mazelas? Veja aquilo que Deus fez por você. Por isso é motivo para que nessa noite você esteja grato diante dele. E lembrem-se daquilo que Deus fez por sua vida. Josué disse: olha, não se esqueçam que vocês eram escravos, que vocês não tinham liberdade, e agora vocês têm. E sempre os judeus, os hebreus, como queira, eles tinham esse costume. Nós aqui, ocidentais, só conhecemos no máximo a nossa terceira geração. A gente vai conhecer o nosso avô, o nosso bisavô, no máximo o tataravô. Se depois do seu tataravô, se você quiser lembrar de alguém, você não lembra, porque alguém não trouxe a sua memória. Mas o judeu, ele tinha um arcabouço de toda a sua genealogia, desde a sua raiz até os dias atuais. Então havia sim essa necessidade de trazer aquilo à memória, e as maravilhas que Deus tinha feito diante deles. Mas vejam, irmãos, que Deus havia dado repouso ao seu povo. Josué, agora já velho, avançado em dias, leva mais o seu tempo em instruir o povo do que mesmo lutar, porque já não está em condições de mais lutar, mas de ensinar o povo. Mas mesmo diante daquilo, irmãos, sempre no nosso meio, ou em qualquer meio, existirão aqueles que não concordarão com a voz da liderança. E veja que o tom da fala de Josué, dos dois versículos que outrora li, versículo 14 e 15, veja que o tom da fala de Josué é um tom de autoridade, porque durante todo o capítulo 23 e o capítulo 24, ele está instruindo ali, passando para o povo, repassando para o povo aquilo que Deus tinha feito. Aí ele começa a imprimir no coração daquelas pessoas e nas mentes deles, quando ele chega no versículo 14 e diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais. Havia ainda, irmãos, pessoas guardando deuses entre eles. Por quê? Porque durante a travessia do povo até chegar a Canaã, algumas nações, alguns povos iam se juntando a eles. E esses povos traziam consigo os seus deuses, as suas culturas. E muitos ali do povo de Israel iam adotando os deuses de estimação e trazendo consigo durante a caminhada. Mas quando Josué está diante do povo, uma das primeiras observações que ele faz é: tirem fora os deuses estranhos. Tirem fora aquilo que divide a vossa adoração diante do Senhor. E serviu a Ele com sinceridade e com verdade. Mas aí, sempre haverá uma escolha, irmãos, no reino de Deus. Porque ninguém está aqui à força, forçado. Não.
Sempre haverá uma escolha, e Deus propõe essa escolha desde o Antigo Testamento, quando no Êxodo Ele diz: eu ponho diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição. Mas Ele ainda dá uma dica, e Ele diz: ande, vá pelo caminho da bênção. Olha, e Josué prossegue dizendo: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Deus não aceita ninguém em cima do muro, ninguém indeciso. Deus não aceita ninguém com dúvida. Por isso que Josué diz assim: escolham hoje a quem vocês querem servir. E Jesus do Novo Testamento, já ele, quando está discorrendo acerca do dinheiro, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Não há negociação no reino de Deus. Servir a Deus e ao dinheiro. Servir a Deus e ao mundo. Com o coração dividido e a mente dividida. Vocês escolham a quem servir. Elias, quando estava diante do povo, Elias disse a mesma coisa: por que vocês cocheiam? Olha a expressão: por que vocês cocheiam ou cocheais entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam a ele. Agora, se o Senhor é Deus, sirvam ao Senhor. Não precisa haver esse meio termo, e não é para haver esse meio termo. E por isso que Josué diz: escolham hoje, porque a escolha é urgente. A escolha não é amanhã, não é para decidir amanhã, depois de amanhã. É hoje a quem você quer servir. Porque Deus não negocia adoração. Porque Deus não negocia o seu povo, aquele que se dispõe para o servi-lo. Escolham hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os nossos pais, ele está dizendo: se vocês querem seguir a mesma linhagem do seu pai, sigam. Se vocês quiserem seguir, sigam a eles, os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Agora ele diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo assim: independente da atitude de vocês e da escolha de vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja o posicionamento de um homem de Deus. Porque, irmãos, chegou o tempo de nós se manifestarmos a respeito da nossa fé. Tem muito crente 007 por aí. O agente secreto. Saiba, irmãos, que você é luz aonde você chegar. E Jesus disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz toda a casa. E nunca chegou um tempo mais urgente do nosso testemunho brilhar mais do que as nossas palavras. Vivemos em um tempo em que o nosso testemunho fala mais do que a nossa voz. E nesse momento que nós estamos vivendo no nosso país hoje, onde estão nos cerceando de todos os lados, o nosso testemunho tem que falar mais alto do que as nossas palavras. Evangelizar sem palavras. Nunca chegou um tempo tão urgente quanto esse de vivermos isso. Agora, para viver isso, precisa ter a coragem que Josué teve, de se posicionar, de dizer: vocês podem servir, vocês podem fazer o que vocês quiserem com a vida de vocês, mas eu continuo servindo ao Senhor. Independente do que o mundo esteja fazendo ou esteja querendo, ou esteja preocupado, a minha rotina, o meu propósito permanece intacto, é de servir ao Senhor.
Não importa o que a pessoa da direita ou da esquerda esteja fazendo, eu vou continuar servindo ao Senhor. E veja, irmãos, que toda atitude, que todo posicionamento gera consequências, positivas ou negativas. Para quem se posiciona no tempo atual como conservador e como cristão, só tende a perder para cá. Hoje, o errado é o certo e o certo é o errado. Quando você se posiciona dentro de um viés cristão e conservador, infelizmente hoje gera-se perseguição. No trabalho, na faculdade, onde você esteja. Por isso que muitas vezes as pessoas escolhem um anonimato de dizer, eu não vou dizer que eu sou crente aqui, né? Eu não vou dizer. Mas veja que Josué não teve essa atitude. Josué chega diante do povo e diz assim, a minha atitude é clara diante de você, está escrito aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele diz isso, irmãos, ele não diz em voz baixa, ele alça a sua voz, porque, irmãos, quem é crente de verdade não tem vergonha de ser crente. Aonde ele chega, ele tem o prazer de se manifestar como crente, porque isso não é uma coisa taxativa, uma coisa negativa para ele, não. Ele tem o prazer e a alegria de dizer que é crente. E veja que quando Josué disse isso em alto e bom som, aí o versículo 16 diz, então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. A decisão de Josué influenciou a decisão do povo. Veja como é importante nós se posicionarmos. A atitude de um homem, o posicionamento de um homem mudou o pensamento do povo. A sua atitude, meu irmão, o seu testemunho pode mudar cenários dentro da sua casa e da sua família. A sua vida no altar de Deus pode mudar o cenário dentro da sua casa. Agora, temos que andar conforme aquilo que Deus havia também instruído a Josué. Você sabe qual é o problema, irmãos? É porque hoje nós não praticamos quase nada daquilo que Deus deixou para que praticássemos. Hoje a gente muitas vezes mal pega na Bíblia, mal ler a Bíblia. E as pessoas estão olhando para nós. Por isso a carta aos Hebreus diz que estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Porque as pessoas estão a nos observar. O que nós fazemos, com quem nós andamos, o que fazemos. E quando a geração de hoje olha para nós crentes e não nos vê apegados à palavra, nos vê tratar com desdém muitas vezes as coisas de Deus, o que essas pessoas vão ter como exemplo para si? Mas veja que a atitude de Josué foi capaz de mudar as opiniões das pessoas que estavam ali. Algumas delas talvez indecisas, dizendo, eu vou servir aos deuses que os meus pais serviram. Continuação do versículo, o versículo 17 diz, o povo dizendo, porque o Senhor é o nosso Deus. Olha, veja, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. E o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos. E nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas as gentes até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. O povo, a partir daquilo que Josué fez, o povo também tomou atitude. Se ninguém se posicionar, irmãos, as pessoas vão andar para um lado e para o outro, procurando a quem se espelhar.
Há uma necessidade hoje muito grande, irmãos, e por isso que há uma febre enorme de uma categoria chamada digital influencer. Não é por outra coisa, irmãos. É porque as pessoas querem ser influenciadas e elas vão procurar alguém. E quando elas veem alguém de notoriedade, que tem algum talento, alguma coisa que faça sentido para ela, essa pessoa começa a se assimilar com aquela pessoa. Mas veja, irmãos, segundo a palavra de Deus, em quem devemos nos assemelhar. Veja a frase de Paulo que diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Enquanto as pessoas estão procurando a imitar A, B, C, seguir moda A, B e C, Paulo estava dizendo: eu quero imitar a Cristo. E é quem menos as pessoas querem imitar hoje, é a Cristo, irmãos. É a quem menos as pessoas querem imitar hoje. Porque as pessoas, elas estão se afastando cada vez mais do Evangelho que nos chama para o arrependimento, para a renúncia. As pessoas querem um evangelho com facilidades. Quando fala em uma igreja tradicional, as pessoas dizem: não, mas lá é muito rígido. Mas lá muda isso, muda aquilo outro. Porque as pessoas querem algo que seja suave, que não exija nada, que não exija nenhuma mudança. Por isso que surgem tantas denominações. Por isso que surgem tantas opções de igreja. Mas para Josué se posicionar, irmãos, ali naquele momento, teve todo um processo. Teve uma vida inteira de dedicação e de abnegação. Só que poucas pessoas querem pagar o preço. Só que poucas pessoas estão dispostas a enfrentar os desafios que estão diante delas. Poucas pessoas estão dispostas a enfrentar aqueles processos que exigirão de nós a experiência. E só vivencia isso, irmãos, quem realmente quer servir ao Senhor. Quem realmente está disposto a abrir mão de algo, nem que seja o seu tempo. Ou você acha que tem algo mais importante do que hoje no nosso dia, do que o tempo? O tempo hoje, irmãos, é mais importante até que o dinheiro. Porque o dinheiro, às vezes, você consegue reconquistar, recuperar. Só tem uma coisa, irmãos, que você não consegue recuperar hoje: é o tempo. Então, é o bem, é o ativo mais precioso que temos hoje, é o nosso tempo. Por isso, esse tempo que você tira para vir adorar o Senhor, isso é extremamente importante. Esse tempo que você tira para ouvir a palavra é extremamente importante. Por quê? Porque isso é o bem mais precioso que você tem. Veja, o bem mais precioso e o presente mais precioso que você possa dar à sua família, ao seu pai, à sua mãe, aos seus filhos, à sua esposa, não é um presente de grife. Quem não quer ganhar um presente de grife, né, irmãos? Mas o bem mais precioso, o presente mais precioso que você pode dar a alguém da sua família é o seu tempo. Porque a gente nunca sabe quando será o último abraço. A gente nunca sabe quando será o último aperto de mãos. Por isso que nós devemos cada dia mais valorizar a nossa casa e a nossa família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, sigamos aquilo que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É melhor servir ao Senhor do que servir a este mundo. É melhor sofrer com Cristo, como diz aquele louvor, do que errar, do que viver de qualquer maneira. Porque, irmãos, sabemos que quando servimos ao Senhor, o Senhor cuida de nós.
Você sabia que Deus cuida da sua casa? Você sabia que Deus cuida da sua família? Só que muitas vezes Ele não aparece para dizer: eu estou cuidando de você. Mas Ele está cuidando de você. Mesmo você não percebendo, mesmo muitas vezes você não entendendo, a nossa vida está escondida em Cristo e guardada em Deus, como disse Paulo. Por isso, meu irmão, esta noite, tenha essa convicção no seu coração e na sua vida e contigo, que o Senhor, Ele deve sim ser o centro da nossa vida, porque Ele é aquele que merece todo o louvor e toda a adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar ao Senhor essa noite? Fique de pé. Louvado seja o nome do Senhor.